Você já imaginou o que faria se fosse preso injustamente, espancado sem piedade e jogado em uma cela escura e fria? Tudo por simplesmente fazer o bem? Será que ainda conseguiria louvar a Deus? Ou o desespero tomaria conta? A história que vamos contar hoje desafia tudo o que você já escolheu sobre fé e sofrimento. Paulo e Silas estavam em uma situação extrema, sem saída aparente. Mas foi exatamente nesse momento que o milagre aconteceu. Um milagre tão impressionante que abalou tudo, literalmente. E se eu te dissesse que esse evento pode mudar a forma como você enfrenta seus desafios hoje? Fique comigo até o final, porque essa história tem uma revelação impactante que pode transformar seu jeito de ver a fé em meio às adversidades. Paulo e Silas eram homens que não apenas conheciam sobre Deus, mas viviam a fé de maneira inabalável. Eles estavam na cidade de Filipos, pregando o evangelho, curando pessoas e libertando vidas da escravidão espiritual. Mas em um certo dia, algo inesperado aconteceu, e tudo mudou. Nesta história, vamos ver como a fé pode resistir às dificuldades e como Deus pode agir de maneira surpreendente quando tudo parece perdido. Antes de seguir, se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal Mistérios do Senhor. Aqui, toda semana temos vídeos novos que trazem reflexões profundas sobre as Escrituras. E se você ainda não viu, temos um vídeo incrível sobre Jesus e a mulher cananeia. Uma história que também fala sobre fé inabalável diante do silêncio de Deus. Não perca! Agora vamos mergulhar na história. O que aconteceu com Paulo e Silas naquela prisão? Como um momento de louvor foi capaz de mudar o destino deles? Prepare-se para descobrir, porque a revelação a seguir pode abalar tudo o que você já imaginou sobre o poder do entusiasmo em tempos difíceis. Após dias de viagem, Paulo e Silas chegaram a Filipos, uma colônia romana próspera e culturalmente diversa. Diferente de outras cidades onde foram pregar, Filipos não tinha uma sinagoga judaica, o que indicava que havia poucos judeus ali. Mesmo assim, a missão deles era clara: anunciar o evangelho, independentemente dos desafios. Como não havia sinagoga, eles foram até um rio onde algumas mulheres piedosas costumavam orar. Lá encontraram Lídia, uma comerciante de púrpura, que ouviu atentamente uma mensagem sobre Jesus. Seu coração se abriu para o evangelho e, cheia de alegria, ela e toda a sua casa foram batizadas. Foi um começo promissor, mas logo as coisas começaram a mudar. Enquanto caminhavam pela cidade, uma jovem escrava começou a segui-los. Mas havia algo estranho nela. Seus olhos carregavam um olhar vazio e sua voz trazia palavras perturbadoras. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. No início poderia parecer um testemunho favorável, mas algo estava errado. Paulo discerniu que não era o Espírito de Deus que falava através dela. Por dias, a jovem continuava a segui-los, gritando sem parar. Até que, um dia, Paulo se virou, olhou nos olhos dela e com autoridade falou: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela." Na mesma hora, o espírito maligno a deixou, mas nem todos ficaram felizes com isso. A jovem era escrava de homens que lucravam com suas supostas adivinhações. Quando perceberam que sua fonte de riqueza se foi, encheram-se de ira. Eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, acusando-os diante das autoridades. "Esses homens estão perturbando a nossa cidade. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos aceitar." Sem julgamento justo, Paulo e Silas foram condenados. Mas a ansiedade não os dominou. Em vez disso, encontraram força na fé que carregavam. Foram despidos, amarrados e açoitados com varas. Cada golpe rasgava suas costas, espalhando sangue pela areia do chão. A multidão assistia, sem piedade. Após o espancamento, foram levados ao cárcere, e o carcereiro recebeu ordens severas: "Coloque-os no fundo da prisão e mantenha-os bem seguros." Naquela época, as prisões romanas eram sombrias e imundas. Paulo e Silas foram jogados no cárcere interior, um local sem ventilação, onde o cheiro de mofo e fezes impregnava o ar. Para garantir que não escapassem, seus pés ficaram presos no tronco. Isso fez com que não pudesse se deitar nem encontrar uma posição confortável. As feridas abertas ardiam.
O frio da pedra castigava suas peles machucadas. Tudo parecia perdido, mas é exatamente aí que a história toma um boato inesperado. Silas, você está bem? Perguntou Paulo, tentando se ajeitar no chão sujo. Se por bem você quer dizer que ainda estou respirando, então sim. Paulo riu levemente, apesar da dor. Poderia ser pior. Silas arqueou uma sobrancelha. Sério, Paulo? Como exatamente isso poderia ser pior? Bom, nós poderíamos estar mortos. Houve um instante de silêncio. Então Silas suspirou, balançando a cabeça. Você sempre encontra um jeito de ver o lado bom, não é? Não é que eu veja o lado bom, Silas. Eu vejo Deus. Ele está aqui, mesmo nesse buraco imundo. Silas olhou para seu amigo e, por um instante, algo aqueceu seu coração. Talvez Paulo estivesse certo. Talvez Deus ainda estivesse no controle. E foi então que algo inesperado aconteceu. Eles começaram a cantar. No fundo de uma prisão escura, ensanguentados e machucados, Paulo e Silas elevaram suas vozes em louvor. E foi nesse momento que tudo começou a mudar. Mas aqui está o mistério. Você acha que o que aconteceu depois foi uma coincidência? O que Paulo e Silas estavam fazendo não foi apenas um ato de resistência ou de coragem. O que aconteceu em seguida vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre poder divino e como Deus age nos momentos mais inesperados. Porque o que aconteceu com eles naquela prisão não foi apenas uma libertação física. Foi algo muito maior, algo que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. A prisão de Filipos era silenciosa, exceto pelas vozes de Paulo e Silas ecoando no escuro. Eles não murmuravam, não reclamavam, eles louvavam. Grande é o Senhor e digno de louvor. Sua fidelidade dura para sempre. Os outros prisioneiros ouviram, atônitos. Como era possível? Homens espancados, presos injustamente, com os pés acorrentados, cantando como se estivessem hospedados livres. De repente a terra tremeu. Primeiro um leve tremor. Pedrinhas começaram a cair das rachaduras das paredes. Então, um estrondo ensurdecedor. A terra se moveu violentamente. As paredes estremeceram. As correntes se romperam. As portas da prisão abriram de repente. Todos, os prisioneiros se entreolharam, atônitos. Eles estavam livres. No meio do caos, passos apressados ecoaram no corredor. O carcereiro, acordado pelo terremoto, correu desesperado para ver o que havia acontecido. Quando viu todas as portas abertas, sentiu o sangue fugindo do rosto. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Se os prisioneiros fugissem, ele seria morto. Seus joelhos fraquejaram, seu coração disparou. Em desespero, ele removeu sua espada e a flexionou contra si mesmo. Era melhor morrer por suas próprias mãos do que enfrentar a humilhação de uma execução romana. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma voz ecoou no escuro. Não faça isso! Estamos todos aqui! O carcereiro congelou. A lâmina de sua espada caiu no chão. Com a respiração ofegante, ele pegou uma tocha e correu até a cela mais profunda. Lá estavam eles. Paulo e Silas ainda estavam todos, apesar de terem a chance de fugir. O carcereiro sentiu um peso esmagado em seu peito. O que acabou de acontecer não era natural. Era divina. Seus olhos, cheios de espanto, encontraram os de Paulo. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Paulo e Silas se entreolharam e sorriram. A resposta foi simples. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Naquele momento, tudo mudou. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa. Lavou suas feridas com cuidado, como se tentasse apagar a injustiça que havia cometido. Ali mesmo, ele e toda a sua família creram. Todos foram batizados naquela mesma noite. Eles prepararam uma refeição e celebraram juntos, não apenas a libertação dos grilhões, mas a liberdade que só Cristo pode dar. Naquela madrugada, uma prisão foi abalada, mas mais do que isso, um coração foi transformado. Aquela noite ficaria para sempre na história. O dia amanheceu trazendo com ele uma nova realidade. O carcereiro, que na noite anterior estava prestes a tirar a própria vida,
agora irradiava alegria. Ele e sua família encontraram algo maior do que qualquer liberdade física: a salvação em Cristo. Mas o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles ainda eram prisioneiros, pelo menos aos olhos das autoridades. Foi então que uma ordem inesperada chegou. Libertem aqueles homens. Os magistrados, talvez movidos pelo medo do que havia acontecido, queriam encerrar o caso discretamente. Mas Paulo não aceitou. Não, fomos presos publicamente e espancados sem julgamento, mesmo sendo cidadãos romanos. Agora querem nos libertar em segredo? Que eles venham até nós e nos soltem pessoalmente. Os oficiais ficaram claramente alarmados. Prender um cidadão romano sem julgamento era um crime gravíssimo, e eles sabiam das consequências disso. Quando os magistrados ouviram isso, correram até a prisão, implorando para que Paulo e Silas saíssem pacificamente. Os 2 discípulos puderam ter exigido justiça. Poderiam ter usado sua posição para exigir punições. Mas ao invés disso, eles escolheram partir em paz. A história de Paulo e Silas na prisão, o milagre que abalou tudo, nos ensina algo profundo. Eles tinham todas as razões para reclamação, mas escolheram louvar. Tinham motivos para fugir, mas escolheram permanecer. Tinham poder para humilhar seus opressores, mas escolheram perdoar. E o resultado? Uma prisão foi abalada, um carcereiro foi salvo e o nome de Jesus foi glorificado. Quantas vezes nos sentimos presos em situações injustas? Quantas vezes perguntamos: por que Deus está permitindo isso? Mas e se, em vez de perguntar por quê, começaremos a perguntar para quê? E se o nosso sofrimento for o palco para um milagre? E se a nossa fidelidade no meio da dor for a chave para transformar a vida de alguém? O carcereiro de Filipos encontrou a vida porque Paulo e Silas decidiram louvar, mesmo na prisão. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação difícil, mas lembre-se, Deus ainda está escrevendo sua história. Uma pergunta para você: se você estivesse no lugar de Paulo e Silas, o que faria? Louvaria ou desistiria? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. E se essa mensagem for para você, inscreva-se no canal Mistérios do Senhor. Toda semana temos histórias como esta, que revelam o poder de Deus em meio às dificuldades. E já que falamos sobre fé em momentos de silêncio, recomendo que você assista uma playlist com histórias incríveis. Acredite, há algo surpreendente nessas histórias que pode mudar sua visão sobre como Deus responde às nossas orações. Clique agora e assista. Até o próximo vídeo.